A vida tem dessas ironias cruéis. Enquanto ele achava que ainda era o provedor da casa, eu já havia superado seus ganhos sem que ele sequer desconfiasse. Com cada centavo economizado, planejava uma surpresa especial para nosso aniversário de casamento. Mas o destino adora virar o jogo. Foi ele quem me pegou desprevenida com um presente que me deixou sem palavras. Antes que eu continue, me conte. De onde você é e quantos anos tem? Vou adorar saber enquanto compartilho essa história. A chuva miúda de outubro batia nas janelas, borrando as cores cinzentas dos prédios do outro lado da rua. Marina mexia distraída o chá já frio, enquanto os minutos se arrastavam lentos como sempre quando Alexei estava no trabalho. Suspirou fundo, afastou a xícara e voltou para o notebook abandonado sobre a mesa da cozinha. Na tela piscava um novo pedido na plataforma de freelancers, o desenvolvimento de um logotipo para uma lojinha virtual. Um sorriso involuntário escapou. Aquela era sua válvula de escape, o momento em que a dona de casa afogada em fraldas e panelas se transformava em uma profissional requisitada. E o melhor, nos últimos meses, seus rendimentos haviam ultrapassado os de Alexei em muito. Abriu o programa de design e mergulhou de cabeça no projeto. As ideias fluíam, os dedos dançavam sobre o teclado. Lá fora a tarde escurecia, a chuva ganhava força tamborilando no peitoril. O estalo da porta de entrada quebrou sua concentração. Cheguei, anunciou a voz cansada de Alexei. Marina fechou rapidamente a aba do trabalho, deixando apenas um blog de receitas visível. Oi? Como foi o dia? Perguntou, forçando um tom leve. Como sempre, resmungou ele, jogando as chaves sobre a mesa e afundando na cadeira com um suspiro pesado. A empresa só não quebra porque eu seguro as pontas sozinho. Marina calou-se. Conhecia bem aquele discurso. Alexei era gerente comercial em uma pequena empresa de materiais de construção, um trabalho que odiava mas do qual não pensava em sair, justificando que estabilidade é tudo. O que tem para jantar? Indagou sem olhá-la. Hambúrguer com batata. Já tá quase pronto. De novo isso? Torceu o nariz. Não dá para inventar algo mais interessante? Uma onda de irritação subiu por sua espinha. Passará o dia inteiro entre o filho, as tarefas domésticas e os afazeres da casa, e agora ainda tinha que ouvir reclamações sobre o cardápio. Se não gosta, faz você, disparou seca. Alexei olhou-a surpreso. Por que tão agressiva? Só estou cansada, retrucou, apertando os punhos sob a mesa. Passo o dia sozinha com o Dmitri, sem um minuto de folga. Claro, deve ser exaustivo ficar em casa, ironizou ele, com um risinho que a feriu como uma faca. Marina sentia o abismo crescer entre eles. Cada vez mais, Alexei falava com ela naquele tom condescendente, como se sua vida fosse um mar de ócio. Ele não via as noites em claro diante do computador, a ansiedade por cada projeto entregue, o esforço para contribuir com o orçamento familiar. Para ele, ela era apenas mais uma dona de casa desleixada, sempre pedindo dinheiro. Tudo bem, esquece, murmurou secamente. O Dmitri tá no quarto. Alexei levantou-se sem mais uma palavra e foi embora, deixando-a sozinha com o som da chuva que agora desabava com fúria. Dias depois, uma estranha apareceu em sua vida, Júlia. Alexei a conhecera no trabalho, uma cliente dona de uma empresa de decoração de interiores. Extrovertida, segura de si, o oposto completo de Marina. Marina, essa é a Júlia, apresentou ele ao trazê-la para casa. Júlia, minha esposa. A outra mulher estendeu a mão com um sorriso caloroso. Prazer em conhecer você. O Alexei só fala de você. Marina a encarou com desconfiança. O que ele poderia ter contado? Que ela era apenas uma dona de casa ociosa. O prazer é meu, respondeu, esforçando-se para ser educada. Júlia revelou-se surpreendentemente simpática. Falava de seus negócios, de viagens, de planos ambiciosos. Marina ouvia com uma mistura de fascínio e inveja. Quem dera tivesse aquela liberdade, aquela independência. Alexei e Júlia passaram a noite inteira conversando, rindo como velhos amigos. Marina sentia-se invisível. Serviu o jantar em silêncio, arrumou a cozinha e refugiou-se no quarto do filho. A partir daí, Júlia passou a frequentar a casa com assustadora regularidade. Às vezes sozinha, às vezes com Alexei. Eles tomavam chá, trocavam risadas, enquanto Marina assistia, impotente, ao marido se afastar cada vez mais. Até que uma noite, quando Júlia finalmente foi embora, ela não aguentou. O que está acontecendo entre vocês dois? Questionou direto. Alexei olhou-a como se não entendesse. Do que você está falando? Você passa todo o tempo com ela. Já nem olha mais para mim. Não exagera, rebateu ele. Somos só amigos. Amigos? Riu amargamente. Acha que sou cega? Vejo o jeito que você olha para ela. Um silêncio pesado pairou no ar.
Estou cansado de você, Marina, soltou ele finalmente. Você vive insatisfeita, reclamando de tudo. Tornou-se chata, sem graça. As lágrimas ardiam em seus olhos. E o que você propõe? Não sei, admitiu, evitando seu olhar. Talvez a gente precise de um tempo separados. Marina virou o rosto, sabendo que aquilo era o fim. Seu casamento já estava rachado havia tempo, agora desabava de vez. Na noite seguinte, Alexei chegou tarde. Marina esperava por ele no sofá da sala, iluminada apenas pelo abajur que projetava sombras tristes pelas paredes. O ar estava carregado, eletrificado. Ela sabia que aquele seria o momento derradeiro, sentido em cada olhar frio, em cada palavra cortante, em cada hora extra no trabalho. Ele entrou sem olhá-la, jogou as chaves sobre o móvel do hall. Estiu a vaque? Perguntou, tentando soar casual, mas a voz traía atenção. Esperando você, respondeu, baixa. Alexei sentou-se na poltrona à sua frente, os traços marcados pelo cansaço, olheiras fundas. Havia algo de derrotado em seu rosto. Marina observava, conhecendo cada expressão daquele homem que já não a reconhecia mais. Precisamos conversar, começou ele, evitando seus olhos. Ela apenas assentiu, dando-lhe o espaço que ele claramente precisava. Tirou uma pasta da bolsa, colocou-a sobre a mesinha entre eles. Aqui está o pedido de divórcio. As palavras bateram nela como um soco no estômago. Marina não estremeceu, mas por dentro tudo doía. Estou exausto, Marina, continuou ele, a voz rouca. Cansei dessa rotina, dessas brigas por bobagens, de você. Me sinto preso, como se você estivesse sempre me cobrando algo que eu não sei o que é. Você vive insatisfeita. Ela permaneceu em silêncio, deixando que ele desabafasse. Sabia que não adiantaria discutir, justificar. Deixou que as palavras caíssem como pedras, uma a uma, até que só restasse o eco do que já estava perdido há muito tempo. Ele deixou as palavras escorrerem como veneno, despejando anos de frustração acumulada. Deixa ele desabafar, pensou Marina, enquanto os dedos se cravavam nas palmas das mãos. Deixa ele acreditar que está sendo justo. Ela sabia o peso de cada sílaba que saía daquela boca, a mesma que já lhe sussurrara promessas, que já beijara suas lágrimas, que agora cuspia acusações como se fossem verdades absolutas. Você não faz nada para mudar a situação, e repetiu ele como se a palavra nada pudesse apagar as noites em claro com o filho doente, as madrugadas costurando sonhos em planilhas de orçamento, os sorrisos forjados para que ele não carregasse mais um fardo. Você só existe. E eu tenho que carregar tudo sozinho. Marina sentiu o gosto metálico da raiva subir pela garganta, queimando como ácido. Como ousa? Como ousa reduzir sua vida, suas escolhas, seus sacrifícios a uma mera existência? Ela poderia gritar, poderia jogar na cara dele cada prato lavado, cada conta paga com o suor de trabalhos que ele nem sabia que existiam. Poderia lembrá-lo das vezes em que seguiu adiante sozinha, enquanto ele se afogava em autocomiseração e copos de uísque. Mas não. Ela engoliu o fogo. Porque a fúria dele era cega e a dela não. A dela era precisa. Eu quero leveza, Marina, continuou ele, a voz embargada por uma emoção que soava falsa aos seus ouvidos. Quero uma mulher que me entenda, que não me cobra, que não me faça sentir como se eu estivesse sempre devendo algo. E então veio a facada. O nome que cortou o ar como uma lâmina, Juliana. Ela me entende. Não pede nada em troca. Com ela eu me sinto vivo. Marina fechou os olhos. Não pela dor. Essa ela já conhecia há meses, um fantasma que rastejava por suas veias desde o primeiro cheiro estranho no casaco dele, desde o primeiro. Só a Juliana entende meu trabalho. Não. Fechou os olhos porque pela primeira vez viu com clareza o que sempre esteve ali, a covardia disfarçada de coragem, a traição embutida em frases bonitas. Eu sei que dói, murmurou ele, como se a dor fosse dele dar, dele medir. Mas não quero mentir. Eu a amo. A sala ficou em silêncio. Até o tic-tac do relógio parecia conter a respiração. Marina abriu os olhos. Não havia lágrimas. Não havia gritos. Havia apenas uma calma tão densa que poderia ser confundida com indiferença, se não fosse pelo brilho gelado em seus olhos, pela maneira como seus dedos, antes entrelaçados em tensão, agora repousavam imóveis sobre o sofá. Tudo bem, Alexei, disse ela, a voz tão serena que ele recuou, como se ela tivesse lhe dado um tapa. Eu assino os papéis. Ele a encarou atordoado. Esperava o quê? Cenas de ciúme? Suplicas? O espetáculo de uma mulher destruída? Marina quase riu. Que patético. Você não vai tentar me convencer a ficar? Perguntou ele, a incerteza rasgando sua máscara de determinação. Por quê? Ela inclinou a cabeça, como se a pergunta fosse genuinamente curiosa. Se você já decidiu, por que eu perderia meu tempo?
Levantou-se do sofá com uma graça que ele não merecia, caminhou até a mesa onde a pasta com os documentos estava aberta. Folheou as páginas com uma lentidão deliberada, como se cada virada fosse uma faca girando em sua mão. Tudo certo, confirmou sem olhar para ele. Até os detalhes. Alexei continuou parado, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Não era assim que as coisas deviam acontecer. Ela deveria brigar, chorar, implorar. Em vez disso, Marina agia como se estivesse assinando um contrato de trabalho, não um atestado de óbito de um casamento. Você não está com raiva? Tentou ele, a voz trêmula. Ela finalmente o olhou. Não com ódio. Não com dor. Com algo muito pior, piedade. Estou exausta, Alexei, disse, e cada palavra era uma pedra no caixão que ele mesmo cavara. Exausta de você. Das suas desculpas. Dessa versão sua que acha que merece ser feliz às custas dos outros. Virou-se para a janela. Lá fora a cidade pulsava, indiferente às tragédias pessoais. Luzes piscavam como promessas, como futuros que ela ainda poderia escolher. Acho que é melhor para os dois, murmurou, mais para si mesma do que para ele. Você ter sua leveza. E eu, um sorriso amargo tocou seus lábios, eu ter minha paz. Alexei deu um passo à frente, como se fosse tocá-la, mas recuou. Não sabia mais como agir diante dessa mulher que, de repente, era uma estranha. Onde estava a Marina que ele conhecia? A que chorava por migalhas de atenção, que se desculpava por existir. Me perdoa, gaguejou, e pela primeira vez sua voz soou pequena. Frágil. Humana. Não há nada a perdoar, respondeu ela, ainda de costas. Você só confirmou o que eu já sabia. Caminhou até a cômoda de madeira desgastada pelo tempo, aquela que herdara da avó. Abriu a gaveta superior e retirou um maço de papéis amarrados com uma fita de cetim azul. Resto de um presente que ele nunca valorizou. Colocou-o sobre a mesa diante dele, com um gesto que era ao mesmo tempo um presente e uma sentença. Aqui está, disse, indicando a pasta. Tudo o que você precisa saber. Os olhos de Alexei se arregalaram ao reconhecer os selos do banco, os logotipos de plataformas de freelancer, os contratos carimbados. Suas mãos tremiam ao folhear as páginas, como se cada número fosse uma bofetada. O que é isso? Perguntou a voz sumindo entre os documentos. Marina cruzou os braços. Isso, começou, cada sílaba um martelo, são os últimos 2 anos da minha vida. Os que você nunca se deu ao trabalho de perguntar. Alexei não conseguia acreditar no que via. Sempre imaginara que Marina o esperaria, que ela, no fundo, o perdoaria. Mas nos olhos dela não havia mais dúvida, nem hesitação, apenas uma determinação de aço que o esmagou sem piedade. Ele se levantou devagar, como se cada movimento pesasse toneladas, pegou o casaco pendurado na cadeira e dirigiu-se à porta. Parou no batente, a mão ainda tremendo na maçaneta, e virou-se pela última vez. Marina, sua voz quebrou, rouca de desespero. Me perdoa. Ela não se moveu. Continuou de costas, olhando pela janela para a cidade iluminada, as luzes piscando como promessas que nunca lhe pertenciam. Não havia raiva em seu silêncio, nem triunfo. Apenas uma quietude que falava mais do que qualquer palavra. Marina, por favor, insistiu, o orgulho desmoronando em pedaços. Dá-me uma chance de consertar tudo. Nada, nem um suspiro. Apenas o som distante dos carros na rua, o zumbido da geladeira, o peso insuportável do vazio entre eles. Ele saiu. A porta fechou-se com um clique seco, definitivo. E foi nesse exato momento que Marina sentiu algo se desprender de dentro dela, não como uma ferida aberta, mas como uma casca que finalmente caía, revelando algo novo, algo livre. Respirou fundo, como se o ar fosse mais leve, e caminhou até o espelho. A mulher que a encarava de volta não era a mesma de meses atrás. Não havia mais olheiras de noites em claro, nem ombros curvados pelo peso das mentiras alheias. Em seu lugar, uma estranha, e ao mesmo tempo, ela mesma com os olhos brilhando de uma força que não conhecia antes. Sorriu para o reflexo, devagar, como se testasse o gesto. Tudo vai ficar bem, murmurou, e pela primeira vez em anos, acreditou. Enquanto Alexei afundava em seu próprio inferno, Marina florescia. O caso com Yulia, que começara como um furacão de promessas vazias, desmoronou mais rápido do que ele poderia imaginar. A leveza que tanto desejara transformou-se em um vazio sem responsabilidades, em contas não pagas e discussões mesquinhas. Yulia, acostumada a festas e cartões de crédito sem limites, revelou-se incapaz de lidar com a rotina quando o dinheiro de Alexei secou. Primeiro com o desemprego, corte de custos, dissera o chefe, mas ambos sabiam que suas faltas e distrações selaram seu destino, depois com a humilhação de depender dela. Os dias viraram uma guerra de acusações. Yulia o chamava de perdedor, de inútil.
Alexei, por sua vez, atacava sua frieza, seu materialismo. Pensei que você fosse diferente, ela gritava. Disseste que tinhas tudo resolvido, que eras bem-sucedido. E agora? Vivendo às minhas custas? Ele, que antes se refugiava no silêncio doméstico que Marina criava, agora se afogava no caos. Louça suja amontoada, jantares de micro-ondas. Yulia sumida em happy hours enquanto ele, humilhado, limpava o que ela deixava para trás. Até que, numa noite em que Yulia saíra mais uma vez sem aviso, Alexei quebrou. As mãos trêmulas digitaram o número de Marina. Cada toque na tela doía como uma confissão. O telefone tocou 1, 2, 3 vezes, até que quando ele já ia desistir, ouviu sua voz. Marina, sou eu. Estou ouvindo. Calma. Sem ódio, sem piedade. Apenas uma neutralidade que o cortou como lâmina. Preciso falar contigo. Por favor. Já falamos tudo o que havia para dizer, Alexei. Não, você não entende. A voz falhou. Cometi um erro. Um erro enorme. Perdi tudo o que importava. Todos cometem erros. Ela pausou. O problema é que você só os reconhece quando já não há mais nada a perder. Eu te peço, me dá uma chance. Deixa-me voltar. Consertar as coisas. Silêncio. 1 segundo. 2. Uma eternidade. Voltar? A palavra soou estranha em seus lábios. Para onde, Alexei? Para o passado. Isso não existe mais. Eu vivo no presente. E no meu futuro você não está. E o nosso filho? Desesperou-se. Ele sempre terá você. Nunca impedirei que se vejam. Outra pausa. Mas nós, isso acabou. Eu te amo, Marina. Gritou como se as palavras pudessem reverter o tempo. Não. Sua voz era firme, quase gentil. Você ama a ideia de mim. A esposa perfeita, a vida perfeita. Mas a realidade? Você fugiu dela. E agora tem que viver com isso. Muda-me. Suplicou. Juro que vou mudar. Você não vai. Não havia crueldade em seu tom. Apenas uma tristeza resignada. Porque mudar dói. Exige trabalho. E você sempre escolheu o caminho fácil. O clique da ligação encerrada ecoou como um tiro. Alexei ficou ali no escuro, com o celular morto na mão e um vazio que nem o uísque conseguia preencher. Perdera tudo, a mulher, a família, o respeito por si mesmo. E o pior, tinha sido ele próprio o incêndio que consumira sua vida. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Marina respirava. Não havia mais raiva. Nem saudade. Apenas alívio. Como se, ao fechar aquela ligação, ela finalmente tivesse virado a última página de um livro que não merecia mais ser relido. Concentrou-se no filho, no trabalho, nos pequenos prazeres que redescobria. O cheiro de café fresco pela manhã, as risadas do menino no parque, as noites de cursos de fotografia que adiou por anos. Até que certo dia, ao rolar distraidamente pelas redes sociais, deparou-se com uma foto sua. Não a Marina de antes pálida, esgotada, mas uma mulher radiante, câmera na mão, sorrindo diante de um canal em Veneza. E ao seu lado, um homem desconhecido, cujos dedos entrelaçavam-se aos dela com uma naturalidade que doeu como uma faca. Alexei sentiu o peito arder. Ela era feliz, sem ele. Sem suas mentiras, suas desculpas, seu egoísmo. Ela tinha seguido em frente. Deixou o celular cair no sofá e afundou a cabeça nas mãos. As memórias o assaltaram. O vestido de noiva, o choro do filho recém-nascido, as noites em que Marina lia enquanto ele fingia ouvir. Tudo isso fora real, e ele jogará fora por uma ilusão. Você ama uma fantasia, ela dissera. E agora, sozinho no apartamento vazio, com as paredes ecoando seu fracasso, Alexei entendeu, ela tinha razão. Enquanto isso, Marina olhava-se no espelho pela última vez naquele dia. A mulher que a fitava não era uma vítima. Era uma sobrevivente. Uma arquiteta de sua própria felicidade. Tudo vai ficar bem, repetiu, desta vez para o futuro. E quando pegou a mão do filho para sair, o sol da manhã não encontrou sombras no caminho. Apenas luz. Finalmente.